Oi, pessoal, estamos aqui novamente para mais uma prosa e hoje, assim, muito feliz, radiante, emocionada por estar aqui mais uma vez com a minha amiga querida, Mara Nascimento. Até que nós estamos dando certo, né, Mara? Até que tá indo, né? Até que, Até que tá. até que você está conseguindo lidar, preencher a minha mente, assim, em algum... Mas já falei que eu fiquei careca por causa disso. Então, mas eu estou conseguindo organizar os pensamentos? Tá indo Tá direitinho? tudo certo. Tá indo. Tá indo. Conforme a harmonia. Estou Tá muito tudo feliz certo. mais uma vez de estar aqui com você, minha amiga querida. Eu também, E viu? hoje é dia de meninas. Hoje nós estamos aqui e o aquecimento aqui das princesas foi assim incrível, porque nós já falamos de tudo. Já falamos de idade, já falamos de família, já falamos dos nossos sentimentos femininos, já emocionamos, já choramos, enfim, já gravamos um podcast, agora nós vamos gravar outro para vocês. Agora eu Porque falei. tinha alguns segredinhos aqui. A nossa convidada, ela é dona de uma força incrível. Eu emociono de falar dela, porque a força dela não é só musical, ela tem uma força humana capaz de desbravadora, capaz de reconhecer coisas além do que até mesmo a gente tem capacidade de entender. Ela é dona de um sentimento. Eu brinquei com ela. Ela anda e o sentimento vai indo, ela vai tropeçando, o sentimento vai indo e aquela coisa toda. Nisso na música é incrível, mas não só na música. Ela tem um projeto incrível que ela vai conversar com a gente e eu tenho certeza que vocês vão. Vai ser muito importante para vocês, assim como está sendo importante para mim, para Mara e para todos que precisam muito receber um pouco dessa força dela e também do conhecimento. Estamos aqui hoje com a nossa querida Adriana Godoy. Nossa. Viva! Uau, Viva! obrigada as palavras. Fiquei emocionada, Jane. Que isso. Nossa, e que alegria o convite de vocês. Mesmo assim, falar de música e falar da minha vida com autismo, né? A minha convivência com o meu filho, que hoje é um rapaz, meu segundo filho, que é um rapaz de 20 anos, que é autista. Então, poder trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, dessa transformação de vida, né, que a gente tem, das oportunidades de conhecimento mesmo, né, de ampliação, assim, sobre a percepção do que é a diversidade humana e que eu só tive por conta do meu filho, certamente eu não teria, assim, acho que ter a oportunidade de ter uma experiência tão vívida, tão, assim, forte, intensa, transformadora na minha percepção do que são as relações humanas, a interação das pessoas, a comunicação, a capacidade da gente da inteligência humana nossa, né? Como é que é essa coisa de você ser um ser inteligente e se manifestar de uma forma completamente diferente, a ponto das pessoas questionarem se você é uma pessoa capaz mesmo, né, de uma mente que é capaz de ser desenvolvida. E essa convivência com meu filho mais novo, que fez eu conseguir entender que a nossa sociedade, de um modo geral, tem no imaginário dela, né, essa percepção muito equivocada sobre a pessoa com deficiência, né, sobre como se ser uma pessoa com deficiência é um pormenor, né, ou é um pormenor, ou é uma coisa algo que é dito digno de caridade, né? Não que a caridade não seja uma coisa importante, porque ela é para todas as pessoas que necessitam de ajuda, mas essa perspectiva de um caráter unicamente caritativo, porque, olha, não é capaz, né? Essa percepção. A nossa sociedade foi constituída dessa forma, né? Não só a sociedade brasileira, o mundo, de alguma certa forma, na história da humanidade, as pessoas com deficiência têm um espaço muito suprimido pela sociedade de um modo geral. Adriana, desculpa de cortar, Já? mas só para... Porque, assim, você vem de uma família muito musical, né? Muito, mas é acima da média do musical. Que é acima da média que eu falo para vocês, espectadores, é que a Adriana, ela é de uma família que
que é precursora da metodologia da nossa bossa nova aqui, nesse país. Então, o que é para mim estar diante dessa lenda é assim, ó, eu estou muito emocionada também, apesar de ter conhecido ela aqui hoje, pessoalmente. Conheci o trabalho, mas não conhecia você. Me fala uma coisa, você é da música. Por que eu estou interrompendo você de falar do... Claro, Porque eu quero linkar claro. depois. Você estudou música? Sim. Que idade que você começou a estudar? Eu estudei de criança, né? Primeiro, obrigada, assim, a apresentação, né? A família, o meu pai e os meus tios, né? Tem uma história na música brasileira, né? São os irmãos Godoy, né? E tal. Minha mãe também, cantora Silvia Maria. E eles se fizeram logo após o movimento da Bossa Nova, né? Então, trouxeram essa ideia dos trios, né? Dos trios instrumentais, né? E logo depois, na década de 70, o Hamilton fundou, junto com o Zimbo Trio Clã, e que desenvolveu essa estrutura, né? Uma metodologia para formar profissionais na área da música instrumental, né? Então, daí, acho que isso, né? Por isso, pra gente é uma alegria muito grande também. Então, muito obrigada. Tem uma família, né? Tem uma família nessa... Os tios, esse trio, né? É um trava-língua. Um trava-língua. Eu não dou conta de falar Hamilton Godoy, Hamilton Godoy, Hamilton Godoy. Eu só fico no Godoy. Porque eu falo, a vovó fez para dar uma confundida mesmo. Então, esse trava-língua dos Godóis, que são incríveis. Dá uma desmistificada para nós. Vou contar. Eu brinco assim, ó. Eu sou filha do Adilson, que não é nem o Hamilton, nem o Hamilson. Nossa, gente. Gostou? Ajudou? Vamos fazer assim, ó. Adilson, Hamilson e... Hamilton. Tem que falar o Hamilton por último. Quem é primeiro? O papai. Primeiro é o mais pai. velho, o papai, Adilson. Ó, quase que eu errei. Olha, então eu perguntei se errava. Adilson. Aí, Hamilton e Hamilson. Tá, o Adilson Godoy é o seu pai, é o compositor. Isso, compositor, maestro, arranjador, pianista. Ele fez quais... fala pra nós um pouquinho das composições, da trajetória. O papai tem uma trajetória muito bonita, né? São mais de 70 anos de música profissional, né? Ele começou, como ele sempre fala, né? Comecei garoto, de calça curta, tocando acordeon aos 14 anos e tal. E aí, então, desde os 14, né? Nessa lida profissional, né? Sendo músico profissional. E ele tem, assim, composições gravadas por grandes nomes da nossa música brasileira, que vão desde Jair Rodrigues, Elisete Cardoso, Elis Regina, Taiguara, poxa vida, tanta gente. Muitos instrumentistas, o próprio Zimbo Trio, então outros trios na época que também papai foi um precursor, e isso foi mesmo um compositor que compunha para essa formação de trio, foi um dos primeiros aqui em São Paulo, né? E Théo de Barros, numa ocasião, querido amigo, né? Théo de Barros, numa ocasião, comentou isso com a gente, né? Que a obra do papai instrumental tinha essa importância aqui, né? Em São Paulo e tal. E isso é uma coisa incrível. Essa composição, tecnicamente falando, era de trio, geralmente? Sim, ele compunha... das três vozes divididas ou uníssona, como que é? Por causa do quarteto em si, que eu tô falando, por causa dos quartetos. Não, papai compunha... Não era isso? Não eram arranjos vocais. São composições que ele compunha em caráter para instrumental. Para instrumental. Temas instrumentais. Então, ele começou... porque naquela época, os trios... Foi um momento único, muito efervescente, né? Mas não eram a grande maioria tocava e interpretava composições da bossa nova ou do jazz, né? Standards de jazz, para executar e ter o espaço de improviso, etc e tal. O papai não, ele trouxe uma composição de caráter instrumental para dar espaço, né, de improvisação para os instrumentos, né? E o Zimbo, então o Zimbo Trio foi um dos primeiros que gravou, acho que no segundo disco do Zimbo, se não me engano, é o Zimbo Samba. Que ele fez em homenagem ao Zimbo, depois teve o Zero Hora, teve alguns temas dele que foram muito executados pelos trios na época, justamente, né?
E as composições cantadas mesmo, né? O papai teve um grande sucesso que foi o Dame, que é interpretado por uma cantora chamada Dorothy, foi gravada também na França, Donnez-moi, uma gravação que é muito conhecida até hoje, né? Então, pelo Nicoletta. Tá no livro, eu li o livro, qual deles agora, meu Deus do céu, bossa, meu Deus. Bom, daqui a pouco eu lembro e falo. O papai também foi arranjador do Fino da Bossa, né? Tocava violão? Era ela que tocava violão? Quem, perdão? A Nicoletta? Não, a Dorothy que você falou. A Dorothy? É. Poxa vida, eu não sei se ela se acompanhava ao violão. Boa pergunta. Tá. E então tem toda essa ele fez, né, trabalhou muito tempo no Fino da Bossa, né? Como foi muito tempo, ele foi, né, o Fino da Bossa foi um pouquinho, né? Foi curtinho até, mas ele foi diretor musical. Então teve um momento assim muito forte da minha família, que eu falo inclusive por conta da minha avó, né? A minha avó Vitória, mãe deles, né? Que a casa dela aqui na Vila Mariana, na Machado de Assis, foi um reduto muito importante, porque durante o tempo de existência do Fino da Bossa, todos os ensaios aconteciam na casa dela. Olha, e ela acolheu, assim, muito essa geração de artistas todas, né? Nossa, desde Milton Nascimento, a própria Elisa, a outra tanto Zé Luiz Maziotti, a outros, Eduardo Gudim. Poxa, tanta gente, eu nem saberia, assim, falar muito, né? Mas que viveram esse cotidiano desses ensaios do Fino da Bossa. E aí caminha o Hamilson também, né? Tem uma história com o Bossa Jazz Trio, que é o mais novo. Acompanha a Elis também, né? Em Olimpíada de Paris. É o mais novo, e que hoje é até diretor musical e tem a Orquestra Arte Viva, né? O idealizador da Orquestra Arte Viva, que foi também uma primeira... A Orquestra Arte Viva, acho que já completou quase 30 anos de existência. Ela tá para completar, se não completou. E ela foi a primeira orquestra, assim, que teve esse caráter, assim, uma orquestra que não era do Estado, né? Mas com esse caráter para acompanhar artistas populares, um pouco a trazer o pop sinfônico. Ele trouxe um pouco dessa para universalizar o acesso à orquestra e trazer um acompanhamento orquestral para outras formações, que não só as formações de música brasileira que a gente até então tinha, né? A gente estava acostumado a ver, né? E quando você falou assim, quero ser cantora... Sou cantora, gente. E deu de cara com tudo isso, né? Porque imagina você contando isso pra gente, a gente sabe a proporção que tem tudo isso mundialmente, né? Na história da música brasileira, que tá mundial. Isso aí é uma coisa que... E pronto. E você entrar na música com uma idade e entender aonde você estava. Meu Deus, que responsabilidade. Olhar para aquilo. Você tem essa noção ou não? Você tinha noção para você era... Porque como você nasceu ali, tudo ali não te atingiu, né? Tão. Essa é uma boa pergunta. Eu me descobri cantora, assim, literalmente cantando mesmo, né? Eu comecei a cantar com 19 para 20 anos. Mas eu não tinha intenção, assim, antes de ser cantora, né? Eu nem achava que eu pudesse ter, assim... Eu sabia que eu era afinada, mas eu nem achava que eu tinha um talento artístico e tal. E eu fiquei sem trabalho. E o meu pai tinha uma série de shows para fazer. E ele já... Assim, eu escutava os ensaios acontecer sempre, né? A gente foi educado com o papai ensaiando na sala, né? E a gente... tinha os nossos compromissos de escola e tal, e a gente tinha que estudar ali na sala e o papai estava ensaiando. Então a gente tinha essa coisa, esse cotidiano, ouvia muito. A gente ouvia muito, né? Sua amiga na época. Ficava na sala com ela. E aí, então, teve numa ocasião, uma das cantoras que trabalhava com ele não ia poder fazer os shows. E eu tava sem trabalhar, queria trabalhar. Ele falou assim, filha, então, ó, você já sabe esse show, você conhece, não sei o quê. Topa fazer parte do coro, né? Tinha outras duas cantoras, né? Já super profissionais. Uma delas foi minha professora, a Maria Alvim, que é uma professora aqui em São Paulo, super importante, né? Muito. E tal. E elas, claro, olharam aquela menina, né? Ela e a Magali Mussi, e falou, vamos, vem, a gente orienta e tal. Mas eu fui meio assim, despretensiosa ainda. Eu fui para cumprir aquela agenda de shows que
eu tinha aquela responsabilidade, mas eu não tinha entendido. Caramba. Mas foi ali, na execução, foi no palco que eu entendi que eu era cantora, foi ali. Eu tive uma apresentação que a gente fez e eu fiquei muito impactada com essa apresentação, isso mexeu muito comigo. Eu saí completamente desnorteada, porque na minha ideia eu ia estudar biologia, sabe? Eu tinha estudado música, nós estudamos piano erudito, né? Assim, Você todos estudou nós. lá no clã? Não, Não, eu não tinha estudei. clã ainda, né? Tinha, Já tinha? mas nossa família, eu e meus irmãos não estudamos no clã, nós estudamos na Madalena Talhaferro, Ah, na Escola de Piano Talhaferro. Erudito, é. Ah, eu li isso, é E verdade. os meus primos já todos estudaram no clã, mesmo os do Tuca, né? O do Tuca, que é o Amilson, né? Estudaram já no clã. Você estudou piano para complementar ou Foi piano como complementação? forma de educação. Ah, Papai tá. tinha isso, assim, né? Tem Aí que fazer um quando. instrumento harmônico, né? Eu acho Foi que o muito cantor legal. tem que fazer. Foi. Mas aí E sim. esse processo Aí da eu voltei a descoberta de estudar. cantora? Então, quando eu me descubro cantora, aí eu fui estudar, né? Eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? Aí eu fui estudar, estudei com a Maria Alvim um período, foi minha primeira professora, que foi muito importante, que ela me deu uma certa noção, assim, né? Partitura. Acho que essa coisa dessa relação do cantar mesmo, da voz, um pouco muito dessa educação musical. Mas você está falando na questão de quando você se descobriu. Na Entendi. Madalena Talhaferro, a gente tinha formação de piano, né? Tá. Era piano erudito, né? Então você tem a Ah, formação mesmo, então, né? mas É ela que eu não te cumpri deu- o currículo todo, né? Quando ela te deu, porque assim, cantor não gosta muito de ler partitura, você sabe, né? Cantor tem um mas a gente problema. não chegou a esse lugar. Não chega. Não chegamos a esse lugar. Não, porque ela me introduziu na arte, assim, da técnica, né? Nessa Legal. percepção. E foi uma introdução, porque foi o começo, né? Eu estudei com ela 1 ano e meio, mais ou menos. E logo em seguida eu entrei na Universidade Livre de Música, na sim, época a era o ULM. ULM. Aí eu estudei Agora é lá MESC, 3 né? anos, Aí lá eu estudei 3 anos. Aí lá nós tínhamos, né? Desde de aula da história do jazz, com tinha a quem lá? percepção. Canto, você fez? Sim. Com quem? Eu fiz com a Tuca. Com a Tuca. E eu também fiz, ai meu Deus, tô lembrando o rosto dela Silvia. tão maravilhosa. Silvia Randro. Silvia. Isso, Eu fiz com ela maravilhosa. também. Silvia é super Fui- querida. Foi minha professora também. Então, e aí a gente tinha aula, tinha um coral, Teco Galante, que tinha um coral Isso. Lumiar. Você fez Nossa, essa época lá? Fiz essa Então, você época. veja, a gente super contemporânea, né? E aí lá fiz o estudo, fiquei lá 3 anos, aí saí. E aí depois eu continuei os estudos por mim, assim, né, mais ou menos. E você- assim, vamos assim você dizer, sempre chegou- estudando, né? Com meu pai também, sempre tive. Depois eu voltei a estudar piano. A sua casa era um estudo, né? Depois eu voltei a estudar piano, né? Já ali, depois de uns, sei lá, acho que 5, 6 anos, mais ou menos, daí você sendo não fez cantora. Você fez Não, popular. fui estudar popular para poder estudar harmonia, poder abertura de acordes. Aí fui mais para essa linha, que era a linha que me encantava, assim, um pouco, né? Então, hoje eu tenho essa relação, assim, com o instrumento, né? Eu amo piano, né? Eu não fico sem ouvir piano, né? Eu escuto piano diariamente, pianistas, né? Nessa diariamente. situação toda, quais eram os cantores, assim, que você tinha de referência? Como referência? Assim, porque de instrumental, a gente nem precisa falar, né? Assim, de cantores e que você tinha, assim, de referência e você sentia, assim, uma certa cobrança de, poxa, eu sou filha... Daí eu tenho que fazer. Eu sou filha, então eu tenho que ser isso, ou isso aí era dentro de você com tranquilidade? Eu acho que é um pouco, cada vez um pouco de cada. Eu tinha essa coisa do caminho, né, musical que vai seguir. Eu, quando comecei a cantar, eu assim, agora eu já tô melhor, mas quer dizer, não sei se eu tô melhor, mas eu já consegui fazer uma transição mais fácil. Mas eu só cantava coisas que me emocionassem profundamente, mas tinha que me tocar demais a música, né? Então, eu comecei cantando coisas do meu pai, que já não são canções simples, né? São canções muito, assim, já exigem da gente como intérprete, a percepção também. E logo fui me enveredando, assim, para esse caminho da música brasileira, que caminha para uma linguagem onde a gente tem que tem um lugar, não é só um entretenimento, né? Eu acho, não é só um entorpecimento, né? Assim, a coisa do fervor de executar e fazer a diversão. Ela também tem um lugar desse contato diferente, de reflexão, da interpretação que entra num outro discurso, né? Sim. Nem sempre está atrelado à dança, ao movimento do corpo, ou outras coisas, né? Então,
eu caminhei para esse lugar, né? E as canções que me chamavam a atenção As sempre referências. eram essas canções mais densas. Então, do Jobim, desde, quero cantar modinha do Tom Jobim. Meu pai falava, meu, nossa, será que a gente não pode pensar uma coisa mais simples? Até ele, né? Ele achava o máximo, mas, não, vai cantar... Mas vai também o seu cantar ouvido foi desenvolvido, né? Foi eu acho isso. As cantoras que eu tinha Foi como desenvolvido pra você referência... ouvir uma música assim mais as referências. É. Você Nossa, fala. que Sem difícil. dúvida, E você cantava essas canções tão difíceis, assim, já logo Logo de cara. De cara, eu comecei cantando isso. adolescente? Eu já com 19 anos. Eu comecei gente. cantando, porque foi quando eu comecei a Meu cantar. Deus do Mas eu céu. já comecei cantando E você isso. consegue cantar o simples? Pois... Canta parabéns pra você, por favor. Não, com certeza eu canto, é claro. Eu nunca te vi cantando uma música simples. Ai, que medo de você, Adriana. Tô com um pouquinho de medo, Eu conheço a Adriana já tem uns 20 mas olha, anos. é sério? Eu nunca vi ela cantando uma música talvez, assim. não é- E as não é- não canjas é uma dela, se a coisa. gente tá em algum lugar, ela vai dar uma canja, ela dá a canja, ela vai com aquela que eu falo, meu Deus do céu. Ai, que medo, meu Deus. Mas eu acho que, talvez, acho que por causa dessa ambiência, por exemplo, eu fui uma adolescente que escutei todo tipo de música, assim, eu escutava rádio, eu adorava, sempre adorei dançar e tal, não sei o quê. Mas a gente tinha uma rádio aqui em São Paulo que tocava música brasileira. E essa música brasileira, desde, assim, do disco do Amoroso, do João Gilberto, e ele tocava a língua, assim, a Joyce, Fátima Guedes. Então, eu tinha a exemplo delas duas, eram cantoras e intérpretes que eu amava. Eu amava. Então, eu era pré-adolescente, eu já ouvia a Fátima, eu ouvia a Joyce, eu ouvia a Elis, né? Eu tinha... Você vê, Mas- né? Até adolescente, Então, o gosto dela já... Que bonitinho. Não, demais. você tá falando de Joyce, eu tô lembrando de algumas coisas que eu dou pra essa meninada de hoje, pra técnica vocal popular, né, e tudo mais. E às vezes eu ponho Joyce, quando a pessoa é muito jovem na música, né, não conhece muito, eu coloco um coração. É coisa mais essa fofa. daí Maravilhosa. Coisa mais linda. é incrível, mas ela é difícil. Ela tem difícil, ela tem as suas nuances, sim. sim. Ela tem uma coisinha que a pessoa que é nova cantando, ela não sabe, ela não canta bonito. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que a muito música louco brasileira, isso. assim, essa música brasileira que tem, onde a composição, ela é feita com um cuidado diferente, né? Sobre a relação dessa arte, né? Como ela é criada e tudo. Ela traz pra gente que vai executar desafios de descobertas, né? De sonoridades que a gente, como cantor, vai produzir, sonoridades que não sabe, que tem, que bem exige e tal também, né? Mas eu acho que, então, a minha percepção... E eu comecei a cantar também, Jane, com o papai, né, Mara? Eu já comecei trabalhando com o papai, né? Foi aí que eu... Então, ele já me colocou, por exemplo, quando eu entrei para cantar, que é essa história que eu conto, né? Que eu ia estudar e, de repente, foi no palco, que eu me vi cantora e entendi que aquilo era o que eu tinha que fazer. Eu já tinha... Eu tinha 3 números solos de músicas da Elis, que ela... do papai que a Elis tinha gravado, eu tinha que cantar no show. Quer dizer, ele já colocou para mim algumas responsabilidades, acho que assim, né? Sem dúvida, como se diz, não dá ponto sem nó. Foi propósito mesmo, né? Então, eu acho que essa questão... Mas, Adriana, você estava falando de referência, de ver amigos tocarem. Eu e a Mara, nós estávamos aí passeando pelo YouTube, vendo suas coisas, e nós paramos num vídeo seu com o Filó. Nossa, maravilhoso. Nós paramos num vídeo seu com o Filó. Eu fiquei até um pouco meio que chateadinha. Cara, que isso? Eu não sei fazer nenhum Não, porque assim... papapá, eu não sei. Não, daí, porque assim... Porque como eu sou jazzista, então a gente estuda esquete pra caramba, né? E tudo mais. Daí, quando eu fui ver o seu esquete com o Filó, falei, não, ele tá de brincadeira comigo, essa cantora, cara.
Muito bom, né, bicho? Ela é Não, muito gente. boa. E essa é uma composição da Débora Gurgel, que é minha amiga maravilhosa, né? Uma instrumentista, uma compositora incrível, A né? Que é Débora aqui tá com a gente. pianista? É pianista, A que tá com a gente pianista? ao Que legal. piano. Nesse vídeo que você comenta, a Débora, a gente gravou um disco juntas em 2010, né? E aí essa faixa chama-se Deixa Comigo. E foi um presente assim pra gente, porque nós duas somos muito fãs do Filó, né? E também temos um carinho profundo assim por ele, pela família, essa coisa toda, né? Muito amigos. E aí eu falei, poxa, então vamos trazer o Filó para fazer de um jeito diferente, né? Dessa vez ele interpretando uma composição, né? Que não é dele, né? É, então foi uma experiência assim muito maravilhosa. Nossa, para mim foi um presente incrível, né? Para Dé também. E aí a gente tem então esse vídeo que é do lançamento do disco, aonde ele nos dá esse presente da participação dele, né? Nossa, Conosco. muito bom. Aquilo, gente do Muito céu. Eu passei até mal, teve uma hora. Falei, gente, pra onde que eles vão? O que vai acontecer Não, muito mais? bonito, muito Que bonito. aconteceu tudo. Porque Obrigada. quando a gente estuda, a gente estuda Uma ligação também muito forte, né? linhas americanas, né, e tudo mais, de esquete. Oi, Adriana. E, claro, quando você adapta o que a gente estuda para a música popular brasileira, tem as suas características, né, o seu estilo e tudo mais. E daí, tem um vídeo, enquanto não passa aqui, eu vou falando. Posso ir falando, Claro, claro. Catoche? Posso? Tá. Tem um vídeo que eu É sem sempre... corte, Mari. Tem que ir então, falando. Não pode parar de falar 1 minuto. tem um vídeo que eu sempre vejo da Gladys Knight com o Take Six, que foi uma homenagem que eles fizeram para ela Fitzgerald, que eu sou absurdamente fã. E daí eu falei assim, cara, mas eu nunca vi isso aqui no Brasil, cara. Nunca vi, nunca vi. Até ver o seu vídeo. Ah, não, obrigada. E daí me deu assim um negócio, sabe? Eu fiz, nossa, que bonito. Ai, Como que que eu pude lindo. falar que que não tem isso aqui no Brasil? Que bonito. que Não, tal. Obrigada. e os dois juntos, assim, parecia que um entrava, assim, Muito bonito. no outro. Viu, Era Adri? era um passeio, assim, né? Quero Uma te coisa... parabenizar. Obrigada. incrível. Mas a gente também, eu sinto também, eu quando comecei, logo no meu primeiro disco, né? A minha primeira participação em disco, que foi quando eu comecei a cantar, foi em vocal já. Que foi com meu pai, foi em 96, né? 95 para 96, que foi quando eu comecei. Que foi numa composição dele chamada. Essa, a Zimbo Samba, que eu comentei. Sim. E um medley, né? Que era Zimbo Samba e Samba 40 Graus. Que são 2 temas instrumentais, né? E na época que ele queria que eu cantasse no disco, eu falei, eu quero cantar. Ele falou, filha, o que você quer cantar do papai, né? Na época eu menina, não sei o quê. Eu quero cantar. Ele falou, pô, mas essas não tem letra. Eu falei, não, mas são essas que eu gosto, né? Olha. Aí ele falou, então tá, vai, mas então canta uma com letra, né? Aí fiz uma outra também com ele, com letra e tal. Já no meu primeiro disco, No Todos os Sentidos, que é de 2003, no Spotify tá errada a data, tá como 2019, né? Mas é de 16 anos antes, né? É de 2003. Eu tenho uma composição do Tuca, do Hamilton, chamada Colorindo, que é só vocalizada também. Aí, já no Marco, que é 2010, também tenho Deixa Comigo. Então, essa é uma coisa que eu sempre... É um objeto do meu estudo, assim mesmo, né? Mas os esquetes você estudou com quem? Eu sozinha. Foi pegando. Fui pegando, assim, as melodias, essa coisa de cantar as melodias, de fazer muito, né, assim, cantar a melodia. Eu tenho muita atração, eu escuto muita música instrumental, sempre, Ai, né? que legal Então, e eu gosto de uma música instrumental que eu identifico a história contada, né? Por exemplo, mesmo que ela seja a mais doida de todas, assim, mas que eu consigo identificar uma história sendo contada ali, né? E então eu gosto de cantar isso, né? Sempre lá de menina, né? Gostava, né? Hoje eu consigo identificar várias coisas nisso, né? Minha personalidade como cantora, como musicista, e que também eu acho que segue se fazendo, segue se construindo, né? Mas foi muito nesse caráter, assim, de ouvir e falar, quero cantar isso. Sempre foi Nossa, que assim, legal. de ouvir, quero Mas cantar. quando você estuda,
você escutou esquetes, tal, improvisação, tudo. Mas quando você começou a estudar, você se arriscava? Tipo, ai, deixa eu fazer um to-be para ver se dá certo, ou should-be-bará para ver se... Ou não, você ia Não. atrás do som E e atrás do som. imitava o som. Eu Ah, sempre isso é fui, muito eu sempre fui em interessante. busca da nota, da melodia. E aí, então, o som que essa coisa de timbre, né? O som que esse timbre, o mais possível da naturalidade nossa na hora de fazer, Sim, de deixar isso natural, Mas né? você se arriscava? Assim, você não, E nunca, tipo, acho que estudou não. uma fonética para ver se dava certo? Nunca. Olha, que interessante. Cada É um natural, desse é jeito. isso? Que bonito. Nunca estudei fonética assim, não. Até recentemente eu cheguei a ter Porque eu um passo livro sobre sketch. fonética É, para os meus alunos em é, relação a isso. é. Porque eu Ah, falo assim para é uma eles coisa assim, natural, né? Incrível nossa, isso. eu falo assim para eles, ó, Hum. esse som tá indo para cima, tá subindo, tudo. No teu ouvido, o que combina? Daí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até se tornar isso natural de você. Entendi. Ela já ia para Você entendeu? Sim. entrava Eu procuro mesmo, eu procuro sons. Eu fico procurando Que sons. barato. Eu procuro sons, assim, e procuro deixar eles o mais funcional possível, porque na hora, quanto mais orgânico isso for, mais eu fico dona da música, isso é né? verdade. É isso Segura, que eu né? fico pensando, né? Matéria técnica mesmo, interpretativa, eu penso isso. Eu vou limpando a música por partes. Primeiro eu vou limpando essa melodia, entendendo como é que a minha voz vai cantar essas melodias, né? E essa desse vídeo, vocês estudaram como? Ah, foi fazendo, Não, daí deu esse aí isso? daí, esse é o segundo encontro. O Caramba, primeiro encontro foi na gravação. Esse foi o segundo. Não, porque tem como o assim? tema. O tema, nós cantamos um tema. Parabodode, tarodá, esse é o tema. A gente desenvolveu em cima desse tema. Entende? Caramba. A gente desenvolveu em cima do tema. Eu apresentei o tema pro Filó, a gente apresenta o tema Caramba, pro mas Filó, daí e ele faz as intervenções, porque o Filó é esse artista fenomenal. Não, Tem essa é sem capacidade, comentários. Não, A gente essa capacidade Ele de esteve aqui com a gente, compreensão, nós quase. além da capacidade de compreensão genial, de recriação genial, né? Então ele já compreende, já recriando para você uma resposta daquilo que ele já está ouvindo imediatamente, ele não Cara. tem bloqueio A mente dele é uma coisa, né? para lidar com isso. É uma coisa, é um gênio. Graças a Deus que nós temos esse gênio maravilhoso na nossa música. gênio, Porque quando você gênio. pega a obra dele para Monstro. estudar, nossa, meu Deus. Não, Mas tem a obra muita dele- coisa. recentemente, eu muita. e meu companheiro Natanael Souza, acordeonista, a gente Uhum. fez. Ai, perdão. Recentemente, eu e o Natanael Souza, que é meu companheiro, acordeonista, a gente fez um show onde nós convidamos o Filó e o Felipe, né? Então a gente foi dar uma caminhada aí pela obra dele, escolher algumas coisas, né, que o pessoal gosta de aprender, de tirar para poder desenvolver, porque a obra do Filó também é isso que eu ia colocar sobre o que a gente estava falando sobre essa escola do sketch, né? Eu sinto que a gente está num momento diferente agora. De uns 10 anos para cá, tem surgindo intérpretes que têm essa busca, né? Ai, Mais, né? Então tem sido desenvolvido metodologias, onde esse lugar da voz como instrumento tem tido muito espaço e tem gerado muita curiosidade, né?
Ele sai improvisando tudo. É. Cristiano Rocha na bateria, Itamar Colasso. E quem É, tá no piano? é a Débora. É a Débora Débora. Gurgel. É, direção musical do show, os arranjos, tudo. Maravilhoso. Tudo dela. Débora, outra Cara, dona de Genial. ela é sensibilidade. genial, né? A Maravilhosa. Débora, eu falo, gente, É ela é uma muito riqueza. sensível, Sensível musical, demais. generosa, nossa, tudo. Demais. Que legal. Uhum. Muito bom. Muito legal. Ó, Esse vídeo é uma coisa Ah, depois, incrível. então, eu fiquei muito feliz quando eu vi. Claro que tinha coisas é, é, semelhantes, mas assim, não chegava não é nível, se eu falar nível é ruim, não é entendo o que você quer bacana. dizer. Mas não chegava a ser esse estilo. Tá, Pronto, perfeito. estilo. É. Então, Que tem esse uma coisa música duplo, brasileira Olha- também, olha né? aí, Que isso. fala sobre parece música que tem- brasileira, parece né? que tem recado É, pra você. é. Ah, não acredito, gente. Para com isso. Diretamente de Berlim. Que é o Filó Machado, falando diretamente de Berlim, na Alemanha. Não acredito. Eu só para te dizer que eu te adoro, eu sou fã do seu trabalho e Maravilhoso. apoio 100% a sua causa. Estou contigo do fundo do coração, viu, minha querida? E achei tão legal, maravilhoso Ai, você Jane, estar nesse maravilhoso. podcast. É muito legal, muito Ai, bacana, junto com as Filó, minhas obrigada. queridas Ana e Mara e Mara, bem, as Maras. Caras, maravilhosas. É isso. Ó, te Obrigada, desejo amigo amado. tudo de bom e do fundo do coração. Sou seu fã, te adoro muito, querida. Tá? Uma boa sorte em lindíssimo, né? tudo aí e que tudo corra na mais perfeita ordem para você. Obrigada. E saiba bem, né? Filó Machado é 100% apoiando a Adriana Godoy e a causa da Adriana Godoy, que é uma causa super, super interessante. Te amo, Beijos, minha querido. querida. Beijos e abraços para você. Bom? Coisa mais... Oi, Adriana. vocês... Não, vocês são... Como que vocês fazem? Eles querem me matar do coração aqui dentro. Gente, eu tô meio sem palavras. Incrível, né? Nossa, que coisa, É. que surpresa, que É presente. muito. Obrigada por isso. E obrigada ao Filó, né? Nossa, o Filó é um irmão, um mentor também, que a que é muito vida, que a especial. música deu pra mim, que eu tenho muita A sorte. vida, olha, não seja egoísta, não deu para você, deu para É, todo pra mundo. todo porque mundo, o com Filó- certeza. O Filó é. é um patrimônio mesmo, histórico. É muito E é É isso um mesmo. patrimônio Porque por onde ele passa, ele tem essa generosidade e ele faz todo mundo crescer, né? Eu acho que não tem ninguém. Filó faz Olha, todo mundo vem, crescer. eu vou Eu falar pedi- eu aqui. falei Eu assim, acho que não tem ninguém igual o Filó. É, não tem mesmo. A gente, Eu ele falei é assim único, pra né? ele assim, eu falei assim, único. Não é porque eu amo ele, não. Eu único. falei assim, Filó, você faz um monte de cantoras, né? Tô na fila. Falei, meu, Mas é porque, e assim, a percepção, ele tem muito respeito pela arte do cantor. E isso é uma coisa incrível. E Porque ele é um enxerga a instrumentista, arte da simplicidade, que é incrível, né? um instrumentista valor. fenomenal, um compositor extraordinário e assim, um grande músico mesmo, né? Um mestre, né? Adriana, agora eu quero linkar, É. já que Não, mas eu preciso falar com ela a respeito do seu trabalho com a Débora. Ah, A gente claro. estava falando da Débora. É. Ai, a É. Débora é A Débora incrível. Gurgel, a Não pianista? pode, não pode... É. então bora. Claro, a Nossa. Débora, a gente se conheceu esse disco que nós fizemos juntas, o Marco, é de 2010. Nós nos conhecemos em 2009. E foi num show de um trabalho dela, né? Eu cheguei, assim, escutando o show, fiquei apaixonadíssima. É, porque tem recadinho dela também pra você. Gente, vocês são doidas! Que é isso que vocês fazem? Tem, você Meu nunca E eu mais. assim, com o olho assim, ó. Nossa, é verdade, a Débora. Gente, vocês são malucas. O Tem. Filó no Japão. A Débora tá no Japão. Ah, Eita, eles estão tudo Deus! de longe mandando recado pra você. Gente, que linda, minha amiga Oi, querida. gente, eu sou a Débora Gurgel, Olha essa pianista, mulher compositora, incrível. arranjadora aqui de São Paulo. E eu tô aqui para falar
para vocês sobre uma pessoa muito especial, que é a Adriana Godoy. Ai, meu Deus. Para mim é a Dri. Ai, Oi, isso Dri, mesmo. Oi, tudo bem? Dé. A Dri apareceu na minha vida através da música. Foi a música quem conectou a gente Ai, num foi a primeiro mesma momento. coisa agora, amiga, aqui. Mas a nossa conexão é muito maior que a música, é uma conexão de alma, é uma conexão de vida. A Dri é uma pessoa extremamente especial, não só da música, não só em toda a delicadeza que ela tem para fazer esse ofício, mas o cuidado com as pessoas, o carinho com as pessoas, o carinho com a família. É uma lutadora para todos os projetos que ela faz, ela sempre está lutando pela isso mesmo. inclusão das pessoas com autismo, dos projetos musicais, de Sim. fazer as coisas acontecerem. A Adri é Nossa, uma realizadora, sempre proativa, e os projetos que a gente fez, eu tenho muito carinho por todos os projetos que a gente fez, desde o nosso primeiro projeto, né, Adri? Que foi um disco inteiro que nós trabalhamos bastante juntas e fizemos um disco lindo. Disco lindo. E vamos fazer outros ainda. A agenda da vida deixou a gente um pouquinho separada nessa época de pandemia, mas agora a pandemia foi embora e a gente vai já retomar tá, esses projetos para fazer com o mesmo amor o que a mesmo gente carinho. fez lá atrás, antes da pandemia. Musicalmente e de alma, por todo o carinho. Dri, muito obrigada por você existir. Pelo amor de Deus. Muito obrigada por você ter essa família linda. Muito obrigada pela música que você faz. Muito obrigada por essa sensibilidade aguda, por cantar dessa maneira tão emotiva que você canta, que parece que a gente está ouvindo aqui, né, do estômago. Parece que está saindo a alma está saindo pela boca. Então, você é muito intensa e eu adoro isso Linda, em você. maravilhosa. Vamos ainda trabalhar juntas. Muito. E eu quero deixar aqui um beijo enorme, um abraço enorme. A gente está longe só fisicamente, porque emocionalmente estamos Sempre bem pertinho. Amo você. Também, irmã querida. Gente. Nossa, gente, vocês... Quando ela me mandou esse Que vídeo lá emoção. em casa, eu Não, parei como é que tudo, mas vocês eu fiquei fazem isso arrepiada, mas eu comigo? chorei, menina. Eu achei a coisa mais linda desse mundo, a Débora. Olha que coisa incrível. Não, eu não sei nem o que eu não sei nem o que dizer, não sou... Nossa, olha, são as pessoas, assim, musicais mais importantes mesmo, para mim. Tirando, obviamente, né, a minha família, mas são meus dois grandes mentores, né? A Débora e o Filó. São as pessoas que, para mim, assim... Então, foi, assim, impressionante como vocês foram ainda certeiros. São irmãos, assim, né? Pessoas que eu me... que eu me espelho mesmo, né? Acho que eu me espelho, acho que é bem isso, E né? são parecidos, né? Assim, tem uma coisa, por exemplo, ela falando de você, a gente vê que ela te enxerga. Quem você, se ela enxerga, ela também sabe? É uma coisa muito ela é forte. isso Da mesmo. mesma forma, o Filó. Olha, É demais. Nossa, vocês são demais. eu tô Obrigada muito, por isso. eu tô Nossa, muito muito feliz. obrigada por isso. Assim, eu tento ser o mais grata a Deus por todas as coisas que Ele tem me dado na vida. E mais um presente na vida, que foi esse podcast. Eu conheci pessoas a Adriana maravilhosas é como incrível. vocês. Falei que Eu fico ia muito ser forte feliz. hoje. Ô, Adriana, Vocês não têm noção como tá forte aqui a energia. queria entrar num assunto agora que é do seu ativismo do espectro autista. Aqui a gente dá aula para espectro qualquer um, qualquer nome. E o que eu ia falar, quando você... qual foi o impacto que te deu quando você recebeu essa notícia que teu filho mais novo, né? É o mais novo, É autista, é assim que fala? Porque autista, hoje tem pessoal todos os tem, nomes tem, que tem. não podem mais falar autista. Não, Como a que é gente fala isso? pessoa autista ou a pessoa tem autismo, né? Então a gente fala pessoa tem autismo ou a pessoa tem TEA, que é a sigla de transtorno do espectro autista, que é um nome mais técnico, né? É mais a saúde mental que utiliza a área da medicina, que fala TEA,
né? Mas E pode a gente falar autismo ainda? Sim, Não, e fala, ou- sim, não. são os termos que se usa e você usa também pessoa autista. Então Pessoa você vai falar, pessoa autista, aquela pessoa, uma menina autista, um rapaz autista, um Tá. jovem autista, né? Teve uma época que tinha toda essa questão, ou a gente também fala neurodivergente, mas não, nem me sempre ensinaram isso, a neurodivergente. neurodivergência, nem sempre a neurodivergência abrange o autismo, porque se Porque você é for um geral, é isso, é, neurodivergente? exato. São pessoas que têm um desenvolvimento neurológico diferente, atípico, né? São os neurodivergentes, são que tem déficit de atenção, hiperatividade, tem, sei lá, tem outros transtornos que estão relacionados à saúde mental, toque, O ou, sei dislexia lá, faz parte? dislexia é uma. Então, eu sou Que a neurodivergente. dislexia, ela tem uma parte aí. Eu não sei o quanto que se usa como. Acho que a dislexia não entra no guarda-chuva da neurodivergência, viu? Porque Acho ela que tem não, uma porque todo questão mundo do tem um pouco, caráter. né? A dislexia, ela tem uma outra coisa que tem a ver com a questão do desenvolvimento da linguagem, da comunicação, e tem também essa questão eu não sei o quanto que se ela entra nesse Tá. guarda-chuva, sabe? Isso eu não posso dizer assim, que eu não saberia responder. Se alguém aí, quando for ouvir o Deixar as podcast, perguntas, coloca aí no deixa lá. comentário se quiser. Se souber, essa daí responde essa pra gente. Mas, então, entra nisso. Então, mas, assim, nem todo neurodivergente é autista, mas todo autista é neurodivergente, tá? Esse é o princípio, né? E eu comecei, eu, pai do Victor, né? A gente começou a observar, na época, esse desenvolvimento do Victor diferente. Começou a dar sinais mais evidentes de 2 para 3 anos. Então, Quais foram os sinais dele? do Vitor, especificamente, ele tinha crises nervosas que aconteciam, que para nós aparentemente era do nada, né? E ele começou as poucas palavras assim que ele falava e tal, ele começou a não falar mais nada. Com 2 anos. Isso, exatamente. E isso começou a me chamar um pouco de atenção. Então, em casa ali, a gente sempre foi muito unido, né, e tal. Então, a gente começou a fazer essas observações. E essas observações também começaram a vir também de quem estava um pouco próximo. Olha, o Vitor é um Comentar, pouco né? diferente, parece uma sensibilidade mais forte e tal. Só que eu fui ter o diagnóstico mesmo do Vitor, ele com 4 anos. E a gente, oficialmente, mas antes eu descobri literalmente pela internet. Porque eu coloquei. Olha a Ele já estava em importância. avaliação, ele estava em avaliação, mas a gente ainda não tinha uma resposta. E eu já estava, assim, demasiadamente angustiada, porque eu via o Vitor em sofrimento e algumas coisas, e eu não conseguia muito ajudar. Eu acolhia ele, mas eu não conseguia, né, com as minhas ferramentas ali, mudanças de cotidiano, eu não conseguia interferir nessas questões. E aí, um dia eu coloquei lá no Google, crianças com dificuldade de fala. E aí, no último link, veio a palavra autismo. Aí isso me chamou atenção. Por quê? Porque até então, há quase 20 anos atrás, a percepção que eu tinha sobre autismo era o quê? Era o Dustin Hoffman fazendo Rayman. Você vê como E é que aquele é, outro né? personagem do filme Meu Filho, Minha Vida. Você lembra da década de 70, né? Aquele filme. É um filme importante, inclusive, e tal, na Muito. comunidade e tal. Mas o Vitor não parecia nenhum dos dois, né? Então, ele não... então, eu fiquei bem impactada e entrei no link. E aí, lá tinha lá, se seu filho tem 3 ou mais dessas características trabalhando conjunto, procura um profissional especializado porque ele pode ter autismo. E aí, o Vitor tinha quase todas as características, né? Então, ele fazia, eu não lembro exatamente todas, mas assim, ele tinha um apego excessivo a rotinas. E tinha algumas coisas até que estavam identificadas ali como características, e que na hora que eu li, eu falei, gente, o Vitor faz isso, que eu nunca tinha sacado que era. Nossa. Outras coisas eu achava que eram particularidades específicas dele, assim, né? E eu tinha uma percepção da sensibilidade extrema dele. Então, eu sempre tinha pra mim que o Vitor ia ser um menino, uma criança, um jovem, né? Um mais velho, um rapaz, que ia precisar de certos cuidados, talvez um acompanhamento psicológico, porque eu percebia ele extremamente sensível, né? Mas eu não imaginava. Então, eu fui um pouco prática, assim. Eu olhei e falei, tá bem, é autista? Tá, o que eu tenho que fazer?
Que legal Quando isso. veio essa ideia. Então, mas, Mas foi convivendo é que eu fui entendendo, na verdade, a mas complexidade e mais. Foi perdendo acessos, ele sendo questionado a estar nos lugares que eu acredito que eram lugares, espaços, assim, educacionais comuns. Foi esse questionamento que me fez começar a realizar que essa questão do preconceito, essa questão de que, porque é pessoa com deficiência, ou tem isso ou aquilo, aqui não é o lugar que ele deve estar em outro lugar. Então foi vivendo. Antes eu não tinha essa percepção. Tanto é que quando eu coloquei o Vitor na escola, quando ele completou 4 aninhos, eu tinha certeza que era a escola que ia me ajudar. Porque eu falei, bom, ele vai para a escola. A interação dele com os outros. Não, e as professoras. E São os professoras o quê? professores, São o quê? São pessoas que estudaram pedagogia, a arte do ensinar, Sim. né? As metodologias de ensino. Quando eu cheguei lá e elas falaram assim, olha, toma Não que o filho é estavam teu. preparadas. Não estão preparados? Eu falei, não, vocês estão preparados para o quê? Eu também, não. Ué, tô aprendendo, vamos aprender junto, né? Mas, e aí começaram a falar, não, ele tem que ir para um outro lugar. Então, eu fui vivendo essas indagações, mas eu sempre questionei isso, né? Mas, E sinceramente, uma certa revolta, né? Sim, Porque sem dúvida. sinceramente, aqui a gente só dá aula para o neurodivergente, porque com 13 anos minha mãe me colocou para dar aula para Down. É isso. Isso lá atrás, tá? Eu tô falando 13 anos, Sua a minha experiência, né, de idadezinha. vida, né? Então, é muito engraçado que de lá para cá, nunca mais eu deixei de dar aula. Sempre eu pego, olha, quando não aparece, eu busco. Entendo. Olha, tem Você- gente aí tem uma que precisa de mim, vaga, tô olha, eu aqui. posso, eu tô. É. É muito louco como realmente o mundo não está E preparado, é né? aquilo que a Débora falou da Adriana. A Adriana é desbravadora, ela é de projetos, ela é de realizar, né? Então, eu acredito que nessa situação, você tirou o sentimento, né? E foi enxergando as coisas e foi já Sim. trazendo É o que tinha que fazer. o projeto para dentro de você, né? Foi Foi bem isso o mesmo. começo desse... Eu não tive esse bloqueio nenhum. Eu falei, então tá, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu bom falava, isso. sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um remédio? Será que eu Incrível. tenho que tomar Porque algum tem remédio, mãe fazer que alguma se coisa? lamenta, Deus, porque o meu, se comigo, entrega. ai, porque, né? Mas você sabe, eu acho assim, porque é tudo muito diferente. Às vezes, as pessoas, a gente também fala, a pessoa que conhece uma pessoa autista, ela não conhece o autismo, ela conhece aquela pessoa autista. Porque as manifestações autísticas, né, as características que a gente chama externalizantes, elas podem ser, elas têm têm uns padrões que estabelecem os diagnósticos, né, Tem de os ser ou não. graus também, não tem? Também. Tem um padrão, um protocolo, e com graus de suporte, ou seja, a intensidade da necessidade de suporte, de apoio que essa pessoa precisa, o quanto que ela tem de autonomia, né? Verdade. E O Vitor tem autonomia, o Vitor, antigamente se falaria moderado, né? Mas ele é grau 2, nível 2 de suporte. Mas o Vitor pode ter tido em algum momento um nível 3 de suporte, pode ter tido mais novo. Mas naquela época já não se usava essa nomenclatura é mais quantos nova. graus? 3. É mais nova. São São graus que 3. fala? Níveis. Níveis de intensidade, né? Níveis de apoio, né? Um e dois e 1, três. 2 e 3. Caracterizado um menor apoio, são pessoas que... Tipo Asperger. O Asperger... existe, inclusive, hoje em dia já não fala mais Asperger, né? Isso me falaram. Exatamente porque teve uma denúncia que aconteceu sobre o Hans Asperger na época do nazismo, né? Ele tinha envolvimento e tal. Então, a comunidade desvinculou essas por uma questão, né? Justamente por essa questão. Foi Asperger que me falaram que não pode mais falar. Isso, Uma exato. aluna minha, inclusive, aqui. Síndrome de Asperger. Mas ele caracterizou, entre as características, a personalidade de uma pessoa Asperger, vamos assim dizer, que seria nível 1 de suporte, com características específicas, né?
E essas características, como é que acontece? E da onde que vem esse padrão? Isso vem do Manual de Psiquiatria dos Estados Unidos, chamado DSM, porque tudo tem a fonte sobre essas informações, elas estabelecem protocolos de atuação que tem a ver com saúde pública. Sim, Então, que vai reverberar no direito à saúde, no direito à saúde pública. Então, tem que ter uma caro um unidade. tratamento, né? Tem que ter uma E tem que ter uma nomenclatura, um protocolo. Exato. O que o médico vai fazer. Exatamente. e Você tudo não mais. pode ser uma coisa muito qualquer. Tudo em cada lugar é de um jeito. Tem que haver um consenso, né? sim. Das pessoas que são especialistas da área e que aprovam, e Isso as é próprias pessoas. O DSM, com o passar dos anos, inclusive pela questão do próprio protagonismo da pessoa com deficiência, da pessoa autista, ela também foi sofrendo essas alterações. O último DSM, que é o DSM-5, a gente tem, é de 2013, faz 10 anos, que é quando acontecem essas nomenclaturas. Entra em nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Assim, não Asperger precisa também. falar Asperger, Asperger Você mais. acredita que aí foi estruturando Foi se entendendo um pouco melhor. O que é o espectro autista. E Lorna Wink, que é uma pesquisadora muito importante, que também é na área do autismo, é que traz esse conceito na década na primeira década do ano 2000, aproximadamente na época de 2010, esse conceito de espectro. E isso é uma coisa muito forte. Por quê? Porque você tem características que impactam. O autismo é quase que duas características centrais: comportamento e comunicação. E dentro da área do comportamento, você tem as questões sensoriais, que são questões impactantes direto no organismo. Porque as questões sensoriais é como o seu organismo se relaciona com o ambiente. Então, a pessoa autista, ela tem alterações nesses mecanismos sensoriais em relação ao ambiente que ela está. E ela, então, ou ela busca um estímulo sensorial maior, ou ela reprime, repudia, ela tem uma ação mais reativa, porque esse estímulo sensorial fere ela de alguma forma, né? Então, a pessoa autista tem que estar dentro disso. E dentro disso tem várias coisas que são características e que em cada pessoa se manifesta de um jeito, essas coisas se manifestam. Por isso que eu via no meu filho uma pessoa que é autista, mas eu não consegui identificar características iguais aos outros dos dois, né, personagens. Só que hoje eu entendo aonde estão essas características, como é que é essa característica, uma rigidez de comportamento, um apego excessivo a rotinas, grande maioria, né, a necessidade de previsibilidade, a literalidade, né, como é que o interesse restrito, o hiperfoco, como é que isso vai acontecendo dentro dessas pessoas, que são indivíduos, que têm a sua mente, que têm as suas vontades, seus desejos, o que gosta, o que não gosta, o que tem interesse, o que não tem interesse. E isso se mistura com suas personalidades, isso se mistura o quê? Com a família, com como aquela família entende o desenvolvimento daquela pessoa. Então, por isso que esse entendimento sobre a importância do que é a inclusão, desse trabalho que é feito, ele é muito grande. Porque, em grande geral, em matéria geral, a pessoa com deficiência, ela sempre esteve num lugar, assim, separado, né? Sempre separado. Escolas diferenciadas, comunidades artísticas, esportivas e lúdicas ou de apoio familiar separado, né? Sempre vivendo. É óbvio que todas as comunidades têm os seus próprios grupos de interesse. Nós temos. Claro. Não adianta, imagina, falar, só segregação, só. Não. A segregação é um nome que é dado para estudantes que estudam separado, né? Mas assim, ele é diferente, mas ele faz as mesmas coisas que qualquer. Ele consegue adaptar. Exatamente, é necessário. Exatamente. Por exemplo, a pessoa autista a nível 3 de suporte, ela necessita, por exemplo, de apoio para atividades básicas da vida diária, como se alimentar, muitas vezes, para se vestir, para tomar banho, autocuidado. Não tem noção muitos não têm noção de perigo, né? Então, você tem casos assim. Você precisa ter um apoio, você precisa ter uma outra pessoa, né, junto. Mas você também tem mentes preservadas com essas mesmas dificuldades. Não significa nem todos têm deficiência intelectual, né? Então você tem essa... E mesmo assim, a percepção nossa social sobre deficiência intelectual é muito equivocada.
Ela é muito equivocada. Porque ela tá dentro de um parâmetro social de aquilo do que você é capaz de realizar numa relação pessoal, não interpessoal, mas de competitividade. E não é isso. A pessoa, todo ser humano tem a capacidade de realizar algo. Sim. Algo que possa vir a estimulá-lo, algo que possa fazer florescer ele à vontade de estar conectado com aquilo, de se especializar naquilo, de querer saber sobre aquilo. Todo esse Toda essa conhecimento, pessoa. todo esse, isso que você está explicando pra gente, isso aí, você acha, eu acho que foi tardio, né? Porque eu me lembro, eu já tenho uma idade, eu me lembro de pessoas que hoje eu comento com a mamãe, fala que aquela pessoa era autista. É, E você não consegue tinha, lembrar. não tinha um diagnóstico, não tinha nada, não tinha nada. Era uma Verdade. pessoa que, ele é problemático, ele é nervoso, ele é não sei o quê, não sei o quê. Então não se falava muito do É. autismo, né? Não É se uma falava, coisa não se falava. A que gente isso daí. conseguiu. Você acha que hoje já tá. Nunca está, né? Que é um processo de árduo, modificação, né? a modificação Principalmente a social, né? inclusão Mexe com o e social. tudo isso. Mas você acha que hoje, pelo menos, tem uma estrutura para vocês basearem? Tem, justamente porque a gente tem conquistas no âmbito jurídico, né? A gente, em 2006, o Brasil se torna, acontece a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é um movimento que acontece pela Organização das Nações Unidas, aonde a pessoa com deficiência traz essa discussão de quê? De que é nada sobre nós sem nós. É o grande lema. Você não se discutem mais política pública ou sem que as pessoas com deficiência participem. Porque até então era assim, as pessoas que não tinham deficiência que definiam como é que era a vida dessas pessoas. Você veja aonde a gente... Os equívocos que a humanidade comete mesmo nas suas relações. Verdade. A gente sabe, né? Todos esses. Nunca pensei nisso. Mas é por quê? Porque a gente também nunca foi chamada a essa reflexão. Sim. E por quê? Porque a pessoa com deficiência sempre esteve invisibilizada na sociedade. Sim, sim. Ela esteve sempre separada. Verdade. Você não podia ver as pessoas Ficava com em deficiência. casa, Mais no do que quarto. tudo, você não podia Verdade. conviver com as pessoas, né? Aham. Então, e não importa o bom coração ou o mau coração da pessoa, de qualquer pessoa, mas ela ia orientar você a não se relacionar, Sim. tá? Era uma questão, Verdade. aquela quase que ia passando de uma geração para outra essa percepção. Então, o movimento da pessoa com deficiência traz essa importância a nível mundial para dizer, olha, a coisa tá errada. E o Brasil, ele faz um acordo, né? Ele é signatário da convenção no ano de 2006 e por conta da adesão do Senado, que tem adesão total, ela entra no Brasil como status de Constituição. Então, o que acontece desde 2008 e entra um decreto em 2009, que coloca isso nesse status constitucional. Então, você tem a Constituição de 1988, que traz todos os direitos, né, e tudo, blá, blá, dispõe sobre tudo, e aí você tem a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é ratificada, né, com esse status constitucional no Brasil. Então, tudo que você for, qualquer coisa que você vai construir em matéria de política pública, ser público e de serviços para a sociedade, público e privado, ela tem que tá em acordo com essa. E o principal é essa percepção do que é. É o novo conceito de deficiência. Deficiência não está na pessoa, mas na barreira que o ambiente traz para impedir as interações dessa pessoa e as suas necessidades de mediação. E isso vai entrando em todas as esferas. Desde a esfera do direito à educação, que é em nível pequerruchinho, que precisa de estímulos na infância, a universidade, a níveis universitários. Então, você começa aí a ter a palavra dessa década, né, que é a acessibilidade. Você tem acessibilidade comunicacional, você tem acessibilidade de arquitetura, você tem acessibilidade de mobilidade urbana, você tem que ter acessibilidade de instrumentação, que é um conhecimento especializado que ficava só num lugar e que agora esse conhecimento ele tem que estar em todas as camadas da sociedade, né? Então, essa é uma transformação que começa no Brasil em 2008 com uma política educacional chamada política de inclusão. Nós temos uma mãe que vai conversar com a gente. Que ótimo! Que linda! Vamos lá. Incrível. Eu acho... É um aprendizado
Sim. Nossa, ano, é né? muito complexo, é É muita complexo, coisa, é né? muita Oi, coisa. meninas. Por isso que a gente Oi, se apoia. Adriana. Oi, Oi. Jane. Oi, Mara. Gente, eu me Oi, chamo Anne, tá? Sou mamãe do Arthur, de 6 anos, que está linda no mamãe. espectro Linda, né? autista. E a minha preocupação hoje é quanto ao futuro dele, né? O que que eu vejo hoje em dia que acontece? Tem muitas não, mas tem algumas políticas, tá? Para crianças, políticas públicas, programas de inserção, na sociedade, né? Esportes, tem bastante vagas, às vezes, em coisas, para crianças menores. E eu vejo que fica um pouco de lado para os adolescentes, né? A inserção desses adolescentes, desses adultos, né? Nível 2, nível 3 de suporte na sociedade. Tem poucas coisas. Então, eu gostaria que você falasse a respeito disso e como que a gente pode incentivar, tá? Essa inserção. Oi, meninas! Que Oi, Adriana! maravilhosa Arthur, a Anne pergunta. mora em Uberlândia. Muito boa a pergunta dela. Incrível. É agindo, porque assim, o que que acontece? Realmente, o Brasil também tem uma política aqui também, não é que justifica, mas que tem um motivo pela qual o poder público acaba sempre favorecendo essa questão do infantil. A gente tem duas coisas. Na classe médica, por conta do diagnóstico precoce, porque os estudos já apontam que quanto há uma intervenção, quanto mais jovem essa criança, né, mais cedinho, né, até a partir dos 2 anos e meio, você já consegue fazer um bom diagnóstico e tudo. E de atividades ali que vão permear o cotidiano dela, que vão ajudar nesses estímulos neurológicos, né? Nessa neuroplasticidade, né? Tá? Porque é um desenvolvimento atípico. Tá bem. Então, a infância ganha essa importância dentro dessa classe justamente por isso. Aí você tem um outro fator. A política pública do Brasil, ela tem um compromisso desde a ECA de ter um incentivo dentro dessa área da infância, dentro da área da infância. Então, você tem um recurso que já vem um recurso ali da União, que é um compromisso da nação brasileira com a infância. Então, você vê muitos programas voltados à área da infância. E aí, a criança acaba, de alguma forma, com deficiência, autista, acaba, de alguma forma, dentro de um fomento que vem sendo feito há décadas no Brasil, já há anos no Brasil, sobre a importância dos cuidados à infância, ela acaba também tendo essa. Você entende? A gente está falando de desenvolvimento social, então é 10, 20, 30 anos, Nossa. né? De movimento, de educação, de assistência social, de saúde mental das crianças, né? Que existe uma preocupação sobre isso muito grande nas últimas décadas e tal. Então você tem esse movimento. E o que ela falou é exatamente isso. Quando a gente chega, me parece, existe uma percepção da política pública ou da sociedade, de modo geral, que é como se só se fala do autismo na infância. Quando você começa a chegar nessa transição para a vida adulta, é como se o autista evaporasse. verdade. Então, Você vê a adulto, então, preocupação ninguém nem dela. vê. Então, o que que acontece? Quem constrói esse cotidiano é a gente que acaba construindo, são as famílias. Porque é a gente que pressiona o poder público. Por isso que a inclusão tem um fator importante. Os locais especializados, eles têm um papel importante, mas eles não são um papel de substituir a educação. Eles têm um papel ali psicopedagógico e também de outras terapias, né? Que são terapias específicas na área da fonoaudiologia, da psicologia, na área motora, terapia ocupacional, outras áreas na área dos esportes também, que agem, né? A fisioterapia. Você tem outras coisas que esses locais especializados fazem. E eles detêm uma informação que antes só ficava lá. Se a gente começa a pensar sobre ensino básico, o ensino básico ele começa do primeiro ano, aí vai até o nono, e depois o ensino médio, primeiro ao terceiro, né, do ensino médio. Então a gente tem o ensino básico, hoje é obrigatória a inclusão escolar, e as escolas aproverem as necessidades educacionais desse aluno. Isso é uma lei e você tem uma série de normas da própria educação, do Ministério da Educação. Então, como é que isso acontece? O Vitor está se formando no 3º ano do colegial. Certo. Estudou ensino público. A gente teve de tudo, da melhor inclusão escolar que você possa imaginar à pior. Então E aí, onde é que a gente fica? A gente tem que ser um pouco bambu. Tem hora que a gente escolhe as batalhas, tem hora que a gente recua, tem hora que a gente avança e cobra do poder público. Tem hora você tem que saber ser lidar também com ele. mediação de conflito. E hora você transforma a escola, porque a escola
fala, meu Deus, eu pensava que ele nunca seria capaz, ou aí a escola se redescobre E também. como que legal. cobra Tem o poder tudo. público nessa situação? Como que é cobrar? Liga para a secretaria. Ministério Público Ministério mesmo, Público Defensoria mesmo. Pública. A família, por exemplo, todas as pessoas, assim, quando você tem, hoje em dia a gente já tem até delegacia da pessoa com deficiência, para Eba, você que legal. denunciar assédio, você denunciar preconceito, né? Então, isso é uma proteção muito importante. E se você tem uma situação de uma escola que não quer, diz que ali não é o lugar, você tem que, assim, não dá, a gente nunca pode chegar com pedras na mão, né? Para nada. Você sentiu na pele muito preconceito? Nós sentimos muito, ouvi atrocidades. É. Ouvi atrocidades. E Como? ao mesmo qual tempo, atrocidade, isso você por olha, exemplo? Dá um exemplo, olha só, então. uma coisa, uma atrocidade. Então, o Vitor já estava no 6º ano. Já estava no 6º ano. E ele tinha acabado de. Tava na escola, numa escola estadual perto de casa, né? Porque o estado, você estuda pertinho da sua casa, né? Pelo CEP. Então, durante o primeiro mês, eu fui conversando com o coordenador, um diretor pedagógico, né? Eu falei, olha, o Vitor tá autista, papapá. Ele tinha um assistente terapêutico que acompanhava ele, né? Também, papapá. Ele já é um aluno que tá na escola regular desde pequenininho. Então, fui levando o material dele e fui levando as estratégias de adaptação, de conteúdo. Então, eu vinha conversando com esse diretor e com a coordenação da escola para levar um pouco de informação para os professores, para no cotidiano eles vão se aproximando dessas metodologias, que não são muito diferentes, tá? São metodologias, Não é estratégias. diferente, porque aqui eu não faço nada diferente. Por Eles isso que a gente aprendem, fala. Todos aprendem, é uma coisa É impressionante. por isso que a gente fala sobre a barreira atitudinal. A acessibilidade atitudinal é esse ímpeto, né? É você não impedir essas relações. Essa Essa é a primeira. separação é que cria isso, né? Exatamente. Por isso que penso essa que sim. inclusão, lógico. Eu penso que sim. E aí o que houve? Eu fui conversar com esse diretor e aí conversei com esse primeiro diretor, tá? Aí chega um dia na escola para fazer uma reunião com ele de novo, ele não tá. Fui notificada que um novo diretor tinha tomado posto. Então, você veja, há um mês eu fazendo um trabalho com esse diretor que em nenhum momento me avisou que estava esperando um cargo, que ia sair. E bom, o que aconteceu? Nada aconteceu. Aí voltamos para estaca zero. E eu falei, bom, espere mais um tempo. Então, conversei com esse diretor que tinha tomado posto. E falei, diretor, podemos daqui a uns 20 dias, porque ele estava tomando posto, marcar uma reunião para começar a continuar o trabalho, porque senão os professores sozinhos não vão fazer. Eles precisam, né, de uma coordenação, de uma orientação, papapá. Vamos lá. Aí dei o tempo e fui. Um dia eu fui na escola e falei, ó, professora, a gente tá quase um mês, né, que o senhor tomou posto. Eu precisava, porque a gente já tá entrando no 2º mês de aula, pro 3º, e o Vitor tá... Se ele não tem um assistente terapêutico, ele tá, Deus dará. Né? Ou seja, o assistente que é um assistente terapêutico, para que tem que ser uma ferramenta de comunicação, de interação, não é ele que vai fazer atividade pedagógica. É o professor. Ele tá ali para fazer esse trabalho de mediação, ajudar na concentração e etc e tal. Bom, e o diretor falou assim, depois que eles resolverem colocar como é que é? Ele falou assim, depois que o Estado resolveu colocar eles goela abaixo. O que é assim pra isso, mim. Adriana? Falou assim mesmo pra mim. Falou assim mesmo. Eu falei, né, depois que o Estado resolveu colocar eles goela abaixo. Aí eu falei assim, goela abaixo do senhor e da minha vida. É assim que o autismo aconteceu. E eu falei, e que eu falo aqui? Eu falei, 2 coisas eu vou falar pro senhor. O senhor tem o privilégio de falar isso hoje pra mim, mas você não vai poder falar isso pra nenhuma mãe. Certo. Eu falei, e a segunda coisa que eu vou falar pro senhor? O que eu falo aqui é de material humano. A menos que o senhor diga que os seus professores não têm capacidade de dar aula para nenhum aluno daqui dessa escola. Isso. Então, é isso. Então, você vê. E você veja, a gente depois, recentemente, no 2º ano do ensino médio, a diretora da escola, depois no ano que volta da pandemia, aquele estresse todo, né? A diretora da escola vira e fala que eu tinha que ficar na escola. A outra teve uma crise, eu falei, mas ele fica correndo, você vai se comprometer, senão você... Ela falou assim, por que você não amarra ele na cadeira? Que isso? Aí eu tive que falar pra ela falei assim, olha, eu acho que a senhora precisa se acalmar, porque Olha, ela eu tô falando. cheia de testemunha aqui, ó. Falei, eu tô cheia de testemunhas, isso que a senhora falou pra mim aqui é um processo crime de preconceito. Crime de preconceito. Mas aí eu acho assim, tem coisas que minam muito a nossa saúde, nossa energia. Ai,
Também acho. Então, por exemplo, numa situação de extremo conflito, eu olhei pro meu filho. E Não, ele sabe é o que que muito. eu E o acho? pior, Ah. ele é muito feliz nessa escola É. numa gestão que falou isso. E Ele eu ama acho aquela também escola. que isso foi te construindo, para você estar vai aqui construindo. falando e para você estar orientando outras mães despreparadas, assim, que não tiveram, que não têm essa personalidade como a sua e não tem, não digo nem disposição, não tem a personalidade de ir avante num conhecimento e sofrem. Né? Sofrem absurdo. Sofre muito, sofre Eu absurdo. vi a Anne e também é uma mãe preparada. Sim. Aqui Você nós percebe, vimos, ela você tá toda percebe. engajada, Ela é percebe engajada, mesmo. preparada. Mas a maioria das mães. E existe uma outra coisa também que eu já vi várias vezes: a dificuldade do pai aceitar. Eu já vi, acho que por 2 situações. O pai falar: não, ele não é, meu filho não é, e demorar muito tempo para aceitar. Tem muito isso mesmo. Nos nossos casos, assim, quando eu tive época que eu fui coordenadora de grupo de pais e tudo, né? A gente via muito desses casos, assim, onde as mães estavam ali lutando nos seus casamentos, né, para que o pai aceitasse. Mas olha, eu acho assim, nada como conhecimento, né? Hoje a gente tem uma de 5, 6 anos para cá, talvez um pouquinho mais, né? Acho que de 10 anos para cá. A gente tem a universalização de acesso pela própria internet, né? Então você tem. E você vai ter tudo. Você vai ter do melhor e vai ter do pior. A pior informação, né? Sobre tudo também. Fonte, né? A danada da fonte. Mas, de alguma forma, os assuntos que ficavam muito guardados num único lugar, eles já não têm mais, eles vão quebrando, essas barreiras vão sendo quebradas, né? Então, eu tenho essa percepção, esse medo, que é isso que você falou. Qual foi esse impacto? Esse medo, que é o medo do futuro que ela coloca, por quê? Porque você vai vivendo esses impedimentos, que é o que foi acontecendo, e de repente você começa a falar, como assim que não é aqui que ele pode estar? Sim. E quando você tem uma deficiência, o seu filho, alguém que você ama, cuida, tem tutela, né? Tem uma deficiência que demanda muitos cuidados, isso traz muita preocupação, sobretudo o dia que você não tá aqui. Claro. Esses cuidados, como eles vão acontecer? Vai ser a responsabilidade de quem? Ele vai ter a sua dignidade humana preservada? Sim. Ele vai ter as suas vontades e as suas escolhas Vai ter apoio, preservadas para orientação. se construir? Então, essas questões, elas permeiam o cotidiano. E, sobretudo, o que ela falou, o que eu digo, né, para ela, vou responder, é se juntar com as suas pares. Não, e também. De percepção de vida e do que se quer. Primeiro, nunca subjugue a mente de uma pessoa com deficiência e nunca subjugue a mente de uma pessoa autista. Ou seja, eu sempre falo assim, vocês lembram de um físico, Stephen Hawking? Sim. Um grande físico, gênio da nossa contemporâneo, né, que faleceu há alguns anos. Ele faleceu com o corpo totalmente atrofiado e se comunicando através de uma comunicação alternativa, que é como a gente chama, uma ferramenta de acessibilidade, que é pelo vocalizador, né? Ele pelo globo ocular, ele conseguia lá digitar, escrever e tal. Então eu pergunto assim, se o Stephen Hawking tivesse nascido com aquele corpo que ele faleceu, o que teríamos feito daquela mente humana? Ele teria tido as mesmas oportunidades? Não teria, né? Então, a nossa sociedade nasceu subjugando a mente de pessoas. Subjugando a mente de pessoas por qualquer motivo. E a gente tem quebrado esses paradigmas. E a sociedade mesmo vai criando força para encontrar legislações que protejam esses direitos e esses acessos. Então, o acesso à saúde, à educação. Hoje, a política pública nossa, onde ela tem que entrar nessa cobrança? Transição para a vida adulta, direito à empregabilidade. E a empregabilidade, não falo sobre, assim, estou falando de escritório, cara crachá, nada disso. Até que seja, porque existe legislação, existe. A legislação de cotas, que é uma conquista importantíssima, mas não estou falando disso. Estou falando sobre você desempenhar algo que você seja, que você... Útil, e a pessoa também seja útil, seja responsável. E seja responsável. Desenvolva a responsabilidade, a capacidade de criar, de resolução de problemas. Eles têm essa percepção. Por isso que eu falo, eu volto a dizer das mães que não estão preparadas, né? E que aí lida com a situação que acaba trazendo para aquele estado de não vai, não trabalha, não sei o quê.
Sendo que eles são capazes de... É o que eu falo, eu luto. Quando eu dou aula, eu falo, a nossa luta é por uma vida fora do sofá da minha casa. Isso aí, então. Não vou dar essa perspectiva para ele. Isso aí, todas essas mães... A menos que ele olhe para mim e fale assim, vou me aposentar, vou viver aqui. Eu falei, vai nada. Vai nada, não vou deixar, entendeu? E não dá um medo também, por exemplo, porque a possibilidade de vocês irem embora antes dele, né, tá aí. É, claro, né? Todo essa é a mundo natureza. é a natureza. Né, assim. E esse medo também acontece em relação a isso, tipo assim, meu... Por isso que por isso essa luta, né? Essa luta de deixar o Estado preparado, porque se vocês, faltando vocês, tem um o amparo. Estado ele tem essa obrigação. Porque tem essa consciência. Sempre as mães polícia preparadas, porque isso aí auxilia. Porque, por exemplo, a gente vê você, vê a Anne e outras mães aí que vão atrás de cursos, participam de grupos, sabe? Mas tem mães que não têm acesso nenhum, porque não tem. Então, como é que vai chegar essa informação? Essa informação, elas? por isso que tem você sabe que no ensino público, essa escola é que coloca. É a escola que você tem que uma, colocar, por exemplo, tem mãe em que São não usa Paulo, internet. Exato, você tem diretorias regionais de ensino. Uma escola que é comprometida com a inclusão. Sim. A primeira coisa que ela faz, ela acolhe a família. E na prefeitura de São Paulo, por exemplo, quando você coloca o seu filho lá, ele tem deficiência, né? Ele tem um sistema que é ativado da prefeitura. Aluno com deficiência tem laudos, às vezes a escola que começa a observar esse desenvolvimento, a escola é que encaminha. A gente tem uma política no Brasil, que é essa política que foi implementada em 2008 e que foi assim, que ela ganha uma força maior com a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, tá? Que é a Lei Brasileira de Inclusão que protege e garante, né, essa modificação desses espaços públicos, justamente para garantir esses cuidados e o acesso a tudo, né? Então, a criança entra na escola, e aí a escola, a educação observa isso, ela aciona a assistência social, ela aciona a saúde, essa família é encaminhada, a escola acompanha. Aí você tem algumas diretorias regionais de... Não, a gente tem diretorias... Como chama essa pessoa? Então, a diretora... na escola, você tem as diretorias regionais de ensino que coordenam essa, né? E a gente tem em São Paulo, no município de São Paulo, o Cefai, que é o Centro de Formação e Apoio à Inclusão. Então, notada a diversidade desse aluno, ou seja, ele já existe um diagnóstico de deficiência, que pode ser de mobilidade, auditiva, né? Pode ser uma visual, ou outra deficiência intelectual, né? Ou já vem com o diagnóstico ou é descoberto na escola, tá? Aí, esse sistema integrado, a gente chama de política intersetorial, ela já existe no Brasil. Ela já é uma realidade, né? O Vitor fez parte desse processo. E aí, é acionado um sistema, inclusive um sistema educacional especializado dentro da escola regular, mas que não é segmentado. É um conhecimento especializado sobre deficiência intelectual, sobre estratégias, que são levados aos professores regentes. E essas matérias são adaptadas com o mesmo conteúdo. O Vitor viu o conteúdo dos colegas passado de forma diferente, né? Algumas mais lúdicas, outras mais concretas, com experiências e com os recursos. Mas o Vitor é um rapaz alfabetizado e ele gosta muito, e etc. E lê, e ele escreve, tem as dificuldades dele, todas também, né? Mas quem não tem isso, exatamente, quem né? não tem dificuldade? Então você tem essa estrutura. Por isso que é muito importante, por exemplo, as famílias, elas saberem dos direitos. Então a gente tem conselhos municipais de pessoa com deficiência, que as famílias têm que ir atrás, secretarias. Hoje em dia a gente tem secretarias municipais de pessoa com deficiência. Então, é um ponto de apoio depois e você fortalecimento. Passa os links passo tudo. Aqui passo tudo. No então, os municípios, as famílias vão se juntando. Quando você tem uma gestão de política pública na área da educação, ou da saúde, ou da assistência social, que não considera a importância do cuidado a essa população, então você tem uma situação estagnada. Por exemplo, o Estado de São Paulo, na matéria de política de inclusão, na educação, está, assim, muito atrasada. Tem um descaso imenso, absurdo. Imenso e absurdo. E é muito triste, porque a nossa população
precisa disso. Os autistas, por exemplo, estão... O Vitor fez parte, é a primeira geração de autistas do Brasil que cursou integralmente, em nível 2 de suporte, que cursou integralmente a escola regular. Ele é a primeira geração, gente. Porque a gente só não teve o nosso direito de acesso à educação negado a partir de 2012, com a Lei de Proteção aos Direitos da Pessoa Autista, que faz a pessoa autista... essa situação É uma desse dívida, cuidado. é uma dívida secular, sem acho dúvida. isso- Mas, assim, a gente enfrenta muitas coisas, porque a percepção, como é o autismo, é uma deficiência que impacta muito no comportamento e nas interações, ela traz uma sobrecarga de cuidado para as famílias que são cuidadoras, em grande parte, porque são cuidados que são, quando necessitam de cuidado de vida diária, muito grande. Você tem aí os questionamentos, né? Ah, mas tem que ser uma escola especializada, tem que ser uma escola regular, tem que ser... Então, a gente ainda está vivendo no momento dessa discussão, quando que no Brasil, em matéria legislativa, a gente já avançou. Sim. E o que acontece no momento que a gente está? Locais especializados sofrem estigma, né? Também porque grande parte também se fez depósitos de pessoas. Os locais especializados hoje que têm política de inclusão são raros e poucos. Então, o que eles fazem? Um trabalho voltado para desenvolvimento de autonomia, acolhimento familiar, e um trabalho que vai à longevidade, voltado para a área do emprego apoiado, que é uma metodologia de trabalho voltada para pessoas com deficiências de maior severidade. Então, você tem o quê? Longevidade, fala-se do cuidado, né? Já na vida adulta, a moradia. Então, você tem essas discussões. Você tem esse lugar de filosofia da onde a pessoa tem os seus cuidados garantidos, mas tem a sua subjetividade, a sua independência, a sua autonomia em acordo com a sua idade, com aquilo que ela vai vivendo, né? E você tem uma outra percepção de que é só um cuidado. Só um cuidado, daqui não precisa. Então, por exemplo, escola especial no Brasil, aluno não tem conteúdo. Ele é só alfabetizado. Agora, como é que você pode dizer o que uma pessoa pode ou não aprender? Não sabe. Como que uma pessoa Meu pode ter um Deus. despertar sobre uma matéria, suponha que seja descobrir que ama geografia, que adora matemática, que adora, sei lá, literatura, Se não passa. que é uma pessoa que tem aptidão, por exemplo, Se não passa pra outras... por isso. Se não tem, se Se não não tá tem acesso. acesso a isso, você não é assim como artes, porque a Sim. gente precisa, né, passar por, você veja, eu aqui voltando lá no começo, até que eu não tivesse subido num palco, ó, a experiência de subir no palco é Sim. que fez com que eu me entendesse como Uhum. cantora. Não foi viver a música, que era o que eu sempre vivi. Eu sempre vivi a música em casa. Verdade. Não foi falta de acesso à música, mas foi viver uma experiência. E a experiência que você Então, a vive com o viver Victor também, a experiência. né? Exato, viver a experiência faz com que a gente desperte para determinadas coisas que ou nos trazem repulsa, ou mais interesse, e outras coisas, né? Então, eu acho assim, a gente está no momento que é um momento já onde a gente tem que bater muito firme sobre o que nós queremos, entender as conquistas e aonde estão as lacunas e como é que nós vamos fazer A as gente lacunas. tem bastante corte Você desse tem, assunto, você, né? você tem bastante Nossa. apoio, você tem encontrado apoio para... Eu sobretudo tenho da minha família, né? Minha família é uma coisa maravilhosa, né? Meus Mas irmãos, isso aí minha a gente mãe, meu sabe. pai, Ana, amigos, todo mundo. E eu faço assim, o pai do Vitor é muito presente na vida do Vitor, né? Isso é muito importante. Então, a gente informa, a gente tem um site também, né? Que a gente divulga material. vamos eu saber. anotei aqui. Chama-se Autismo Autismo Projeto Integral. Isso, integrar. Integrar. Isso, Autismo Projeto Integrar. Autismo Projeto Integrar. Isso. Ô, É o Adriana, site. deixa eu te falar. É uma pergunta. Claro. Você. A música fez efeito pro teu filho? Faz. faz? Faz. Ele é extremamente musical. Extremamente musical. Extremamente musical. Tem um ouvido absurdo, né? Uma memória extraordinária para música. E é extraordinária, porque ele escuta as músicas. Meu pai, por exemplo, estudava partita de Bach, numa época que a gente morou com meu pai, ele sabia rapidamente, o Vitor aprendeu a partita inteira, né? E meu pai cantava que tudo. lindo! Não, e coisas assim,
Você sabe me sempre. dizer se o divergente, né, Neurodivergente? neurodivergente, autista, tem mais essa facilidade? Você sabe me dizer Não isso? necessariamente tem. Se existe essa discussão Não, você vê essas na- aptidões, né? É porque tem uma questão, é uma outra relação com o escutar, né? Com escutar. Mas eu acho que são habilidades de pessoas específicas, não são todos que têm. Mas Mas, geralmente sim, vem de tem. autismo. Tem. Por quê? Eu não Você sei, eu acho sabe que por quê? é esse É o cérebro mundo, que é esse diferente, né? mundo, né? É um cérebro que ele tem outras particularidades, né? Ele tem uma capacidade, por exemplo, de reter muita informação, né? E Muita informação em rápido. frações muito rápidas, né? Então, retém muito mesmo, retém. É uma coisa que não é que não retém, né? É um cérebro muito ativo, né? Então, você tem essas particularidades, né? O que Que vão acontecer. você aconselha em relação à arte, né? Em relação a, a, a fazer complementar as questões desse espectro para as mães, assim, põe numa para fazer arte, põe no teatro, põe no tem que Maravilhoso. pôr, É né? muito Você importante, não gente. acha Acho. importante? Tudo, estimular. Às vezes, por exemplo, tem criança, esporte, muito importante, porque você traz organização, planejamento, autorregulação. A arte, ela tem que ver qual é o interesse. Por exemplo, o meu filho Vitor, ele tem muita habilidade com a tesoura. Mas é muita. Ele faz Gente. uns bonecos, eu não sei o quê. Só que em contrapartida com tintas, ele não suporta. É muito estímulo. Então, Porque você. bagunça, eu acho acho que a também, mãe né? tem que É ir Porque muito descobrindo, estímulo, né? exato. Então, A eu mãe acho que vai assim, pode e descobrindo, né? deve Vai estimular. tentando, Exato, né? vai Até encontrar tentando. o... Exato, e vai estimulando, porque o desenvolvimento atípico a gente tem que sair um pouco da caixinha de achar que não se desenvolveu até aqui, não. Você tem um tempo de desenvolvimento maior. E aí vamos, sempre, e vamos falar, quantos de nós não somos nós que retomamos estudos já na fase adulta, nos engajamos numa nova coisa, numa nova ciência que a gente certeza. quer pensar, numa nova coisa que a gente quer, e malha bastante ali a cabeça, o cérebro. Então, a pessoa autista não é diferente. Eu tenho uma percepção assim, as pessoas autistas, para mim, o primeiro grande trabalho que tinha que ser feito é um mapeamento pela saúde. Onde estão os autistas com mais de 25 anos? Com mapeado. De 25, de 18 a 25, de 25 a 35. Onde estão essas pessoas? Então, é um trabalho sério que tem que ser feito pelo Sistema Único de Saúde. Tem. Aí a pergunta é: escolarizou? Não escolarizou? Você tem educação de jovens e adultos no Brasil. Vai voltar para a escola, todo mundo. Educação de jovens e adultos no Brasil, porque é um direito da pessoa com deficiência. Ninguém discute sobre isso. São as famílias que têm que cobrar. Aí você tem que saber tem que cobrar do disso. poder público, tem que cobrar da Secretaria de Educação. Não sabe. Não, e quem tem força? A gente lida todo dia para pegar um ônibus. A gente lida o quê? Com essas coisas que são essa parte dura do cotidiano. É porque né? a mãe saber traçar esse caminho para o desenvolvimento, que até facilita na convivência, facilita Sim, até ela falou tudo, identificar perfeita. essas situações para ir fazendo, né, a junção da família para poder entender, porque como você mesma disse, cada um tem o seu negócio. não é? Por exemplo, o autista é isso, não. Cada um tem Essas uma características. característica. Você tem características que são Então, comuns, a mas as importância externalizações. da mãe saber entender isso, né? E desenvolver tudo isso daí que eles podem desenvolver. Eu vejo a Mara aqui dando aula, eu fico emocionada. Eu faço aula com ela, antes de eu fazer aula com ela tem um aluno que toca violino que eu tenho que evitar dele olhar para mim, porque eu já olho para a situação dela dando aula para ele, eu já tenho vontade de chorar. A maneira que ela lida é a coisa mais linda. Pessoa, né? E a maneira que o menino lida mesmo. com ela. Amo. Gente, é a coisa mais linda. Eu não faço porque eu quero eu like. vejo ela como professora. Ele nem tem. É a primeira vez que eu vou pôr ele na internet, pra você ter noção. E ela, como professora de Entendeu? música, eu vejo a capacidade que ela tem. Ela já descobriu, porque a aula dele é antes de mim, ela já descobriu
como lidar com ele. Então, Claro. assim, ela já sabe o que fazer. E Ah, a mãe, e as mães, às vezes, ficam, às vezes, num sentimento. Não é fácil. Eu tenho um filho que vai ser. Tem aquela coisa na cabeça por falta de. Por esse negócio tardio, né, da estrutura. É. Ai, o que eu vou fazer? Que eu vou lidar? Não tenho o que Mas, fazer. mas todo dia é um dia importante, gente, não importa a idade. E vai ter hora que a gente vai precisar recuar, porque você vai ter momentos que o desenvolvimento tá indo super bem, e tem épocas que essa pessoa não vai estar bem. Às vezes isso vai levar um Exato. ano, Mas vai não é levar só ela. dois. Tudo, né? Exatamente. Vai levar um ano, dois. Então você tem que recuar, tem que rever o cotidiano, sabe? Mas sempre estimular essa pessoa a não entender que ela tá aqui só por estar. Que ela é uma pessoa importante. Ela é uma pessoa isso. importante. Que tem coisas que ela vai fazer, que ela pode se desenvolver. Esse. Eu penso que todos têm. Olha, todos Porque eles que eu costumavam conheço falar, digam que sim. eles costumavam falar. Eu acho que Eu tem. já ouvi falar, o autista vive num mundo Não, à não, parte. Não, é o que eu falo, autista justamente vive... não, Eu não falo, gente, vive. isso não é verdade. Ó, Eu nunca tem acreditei porque- que isso pudesse ser Ó, verdade. eu já É vou justamente partir por causa dessas características, essa dificuldade, né, de interação, de comunicação que tem essa questão. Eu vou partir por uma coisa Não, mais mundo à global. parte, não. Eu também Mais nunca global. acreditei nisso. Todo ser humano, tudo que vive tem sentimento, sabe o que está Eu acho a acontecendo. coisa mais linda. Entendeu? Claro. Sabe o que está acontecendo. Tudo que vive. Vamos Tudo que falar vive. assim. Mas Porque senão a pessoa entra numas assim, não, ele tem o seu mundo. Querido, o seu mundo é o mesmo que você tá aqui. totalmente. E eles são amorosos, né, Adriana? Se liga. Sim, outros não gostam, não é que não são amorosos, outros Eles- são mais eles- reativos. isso. Tem questões com outras coisas, assim, a interação exige demais, então, às vezes quer, mas não sabe como fazer, exige demais E do eles corpo. não sabem como expressar da isso também. Então, expressão. eles são mais agressivos. tem- Não quero. Ou, se não, ou dá um grito. Esse filtro, entendeu? né? Esse filtro social que a gente vai adquirindo, a gente chama de habilidade social, né? Essa coisa mesmo que a gente estava batendo papo aqui. Dessa coisa que de uma criação que você tem, que é uma que não dá para ser a super sincera, né? A gente não dá para ser o super sincero, a gente tem o quê? Uma mediação, um filtro e tal. A pessoa autista, essas modulações sociais, elas não são aprendidas naturalmente, vamos assim dizer, por eles. Eles não. No geral, tem que treinar. Sim. Tem que treinar mesmo, porque E eles as gostam. interações são outras, a forma de se relacionar. É um cérebro social, né? Como é chamado, cérebro conhecido por cérebro social, é um conceito novo, assim, né? Uma ciência mais nova, que estuda o funcionamento do cérebro social, que tem a ver com essas interações. Como é que o ser humano interage? Por que ele tem respostas, assim, de comportamento, assado, de etc e tal, né? Como que tá Então, nosso Gente, tempo? é incrível. Como tá nosso tempo, Eu tô Tocha? preocupada com o ensaio. A Adriana tem um Ela tem ensaio agora. Adriana, eu preciso sair. eu queria... Nossa, Imagina, olha, né? você é incrível. Imagina, eu Gente, agradeço, nossa, que não, carinho. e olha, você Nossa, vê- gente, e esses presentes maravilhosos. Não, e você viu como que o Victor veio para um lugar assim, o encaixe dela com o Filó, o encaixe dela com a Débora, o encaixe dela com o Victor e o encaixe dela hoje aqui com a gente foi uma coisa, né, vocês são Mara? eu maravilhosas, gostei, gente. hein? Obrigada. Foi um quebra-cabeça bem interessante hoje. Nossa prosa foi Mas prosa olha de responsabilidade. Foi mesmo. Certo, mano? Foi responsa aqui agora, hein? Essas lindas. Olha, muito obrigada. Que espaço, gente. Nós Parabéns. queremos, Programa lindo. uma outra situação para a gente falar mais sobre esse tema. É, né, O que vocês quiserem, fico à autismo, pra disposição. gente- Muito obrigada ao Depois espaço. A gente pega todos os seus... entrega a nós todos esses links. Tá, combinado. Pra gente poder... Você põe lá fazer na os descrição cortes, dos é. vídeos, Eu né? já tenho umas Maravilha. 5 mães para mandar. Ótimo. Já tenho. Maravilha. Legal. Ixi, Eu já aqui, tenho, então... eu já tenho 5 mães para mandar isso daqui. Maravilha. Aqui vai ser ótimo. Eu amei. É. Muito bom te conhecer. Obrigada, Pri. igualmente. Dá a mão aqui né? pra mim, assim, Nossa, ó. vocês são Foi muito maravilhosas. bom. Eu te amo, Eu Dri. também, Você é gente. incrível. Bom te conhecer, Quero foi sempre uma estar pessoa perto de maravilhosa. você. Nossa, Muito, muito, muito obrigada. queremos muito Você que gostou? esteja Você sempre Eu gostou? agradeço.
Então Não. a gente vai Gente, dar que de novo. emoção! Vamos fazer uma fotinha? Vamos fazer uma fotinha, enquanto isso Vai pôr o seu Gatoche clipe. vai preparando ali Põe o clipe. Errante, que é o último. É o seu clipe. Isso, Pra é o que gente foi encerrar. Vamos recente. fazer selfie É. celular. Todo mundo, cadê o seu, cadê ela o com o meu? papai. Põe ela com o papai agora. Ela tá com um clipe novo. Ah, não, eu prefiro o clipe novo porque Tá. é uma composição do papai. E aí a gente Ah, coloca. beleza. Então eu Já coloca e é. depois, nos links lá Entendi. no YouTube, a gente coloca o papai. Cadê a selfie? Cadê? É nóis. Aqui tem que, ó, vai demorar até 4, 3, dá tempo de arrumar o cabelo. Aí. Foi. Eba! E esse clipe, deixa eu... Chama Errante, a composição tá no meu canal. E o seu. É. Ai, E a Adriana, nossa, aqui... Muito obrigada. É Adriana Espetáculo. Godoy SP, cantora SP no canal. Eu mandei no. E. Ah, enquanto isso... Manda um o beijo pro Victor. Ah, Toshi, como que você apresentaria a Adriana? Como que os... Ah, você tá sem? Ah, Catoche. Toshi. Eu super Aqui, falei do poxa. Vitor, mas eu também sou mãe do Luca. O Luca. É o filho amado, lindo. 22, matemático e músico também, tá você falou estudando aí. pra nós, Ele- a gente não tinha começado a A gravar. gente não tinha falado a gravar, mas eu falei um Gracinha. pouquinho. Olha que coisa linda. Ai, Fábio Leão. É. Braço quente, maravilhoso. Que lindo. Adeus, vou partir agora. Vou, não sei a hora, nem se vou parar meu pranto. Adeus, pelo meu caminho, pedras que não posso remover sem teu carinho. Vem parar meu pranto, eu te quero tanto e nem mais um passo vou sem ter teu braço, e nessa estrada tanto espaço há pra caminhar. Já não sou errante, vou abrir meus braços, vou querer parar meu pranto. Abro meu sorriso, guio meu caminho, já sem pedras nem espinhos, claro como o dia, canto de alegria, trago o peito aberto, tenho o rumo certo, e nessa estrada tanto espaço há pra Isso aí, pra mim,
É assim, ó. Ó, isso aí pra mim é assim, ó. Pronto, acabou a música. Não tem mais nada. Não tem mais nada na música brasileira. É, já tá tudo aqui. Linda, Adriana, maravilhosa. muito prazer, Obrigada. meu amor. Que alegria vocês. Mulheres Muito obrigada. maravilhosas. Obrigada. Show, rapaz. Sem cortes. Sem cortes. Boa. Só um videozinho pra gente ali. Dá.